seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentar a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus nesta tarde. Quero convidar a você para nós estarmos orando, para que o Senhor possa receber este culto de louvor, de adoração a Ele, este culto também denominado culto da família, aonde nós entendemos que neste domingo, considerado o dia do Senhor, é o dia em que as famílias se reúnem para celebrar a Deus em agradecimento pela semana que se encerrou e agradecendo a Ele também por esta oportunidade de poder estar mais uma semana, esse domingo, primeiro dia da semana, e estar agradecendo a Ele por tão grande bênção que o Senhor tem concedido. Então eu quero convidar a você para nós estarmos orando e agradecendo a Deus por esta oportunidade de poder estar diante dEle para meditar na sua palavra e glorificar ao seu nome. Amado Deus, Pai, nós queremos erguer um altar de gratidão a Ti nesta tarde, Senhor, porque nós entendemos que somente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. Pai, nós somos carentes de Ti, Senhor. Precisamos do Senhor a nos conduzir, a nos direcionar, Senhor. Nós, nessa tarde, nos colocamos prostrados aos Teus pés, reconhecendo o Teu senhorio sobre as nossas vidas, Senhor. Nós não temos nenhum outro nome, Pai, que pudéssemos tributar louvores, porque nós entendemos que somente o Senhor é digno de recebê-los. Por isso, nessa tarde, nós nos reunimos como família, Pai, para celebrar a Ti, para oferecer a Ti um culto de louvor e de adoração nesta viração do dia de domingo, Senhor. Que o Senhor possa receber este culto não como um sacrifício nosso, mas como uma oferta voluntária. Nós não estamos aqui por força, nós não estamos aqui por violência. Nós estamos aqui porque nós entendemos que precisamos Te oferecer este culto, Te agradecer por Tua graça, por Tua bondade para com as nossas vidas, Senhor. Toma o Teu primeiro lugar, a nossa oração e o nosso agradecimento a Ti nesta tarde, em um nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos. Queridos, eu gostaria de pedir a você que compartilhasse o link desta transmissão com seus familiares, com seus amigos. Eu acho muito interessante é que nós nas redes sociais nós temos muitos seguidores e nós temos essa oportunidade agora de estar compartilhando com esses seguidores, com esses amigos virtuais, uma mensagem da palavra de Deus. E você pode se deixar ser usado por Deus para ser esse canal de bênção e levar o Evangelho do Senhor através das redes sociais, compartilhando o link desta mensagem. Hoje eu vou estar falando de um tema muito interessante que Deus colocara no meu coração. Os inimigos da promessa de Deus.
E eu gostaria que você compartilhasse, que você convidasse aos seus amigos, vizinhos, familiares, para estarem assistindo essa transmissão, ouvindo esta palavra que nós iremos meditar nesta noite. Fazendo assim, você vai estar sendo um canal de bênção na vida desta pessoa. Nós estamos vivendo um tempo de isolamento social, mas a mensagem de Deus, ela não existe barreira que possa pará-la. As igrejas evangélicas, de um modo bem dinâmico, encontrou essa saída de estar fazendo as transmissões dos cultos pelas redes sociais. E nós, enquanto Igreja Batista Nacional, nós estamos fazendo essa transmissão aqui pelo Facebook, no meu canal, Pastor Pedro Neres. E depois, posteriormente, a gente posta no YouTube, para que mesmo você não tendo o Facebook, você possa acompanhar por lá. Também é uma forma de depois você poder estar repassando essa mensagem em outras pessoas. Nós temos tido ouvintes de outras cidades, de outros estados, porque, como bem disse para você, não existe barreiras para a palavra do Senhor. Ela está alcançando muitas vidas através dessa transmissão. Então compartilhe, convide os seus amigos, convide os seus familiares para estar neste momento de meditação da palavra de Deus juntamente conosco. E você, como igreja, é convidado também a estar celebrando conosco. Eu fico alegre de uma certa forma, porque algumas igrejas estão até fazendo conferências. Nós temos, por exemplo, o pastor Fabrício Fonseca, da igreja Nova Vida Internacional, uma das nossas igrejas da Convenção Batista Nacional, ali no Vale do Gavião. Ele está fazendo uma conferência celular, uma conferência da visão celular, que está sendo transmitida por este canal, nas redes sociais. Também nós temos acontecendo uma conferência na Igreja Batista Nacional de Teresina, às 19 horas. Hoje também está tendo uma conferência na Igreja Batista Nacional. Então as igrejas estão se contextualizando a esta nova realidade. Nós, como Igreja Batista Nacional de Água Branca, nós estamos fazendo as nossas lives através dessa transmissão e também continuamos visitando aos irmãos que estão abertos para receber visita, que não fazem parte de grupo de risco. Nós estamos visitando aqueles que às vezes precisam de uma oração e não podem receber visita e estão ligando para nós, se comunicando. Nós estamos orando também. E nós precisamos estar unidos neste momento, se entrosando uns com os outros, com as ferramentas que Deus tem deixado à nossa disposição. Mas eu quero convidar você para nós estarmos meditando na palavra do Senhor, palavra que Deus colocara no meu coração. Está no livro de Números, no capítulo de número 13. Nós vamos estar lendo
a partir do versículo de número 25. Livro de Números, no capítulo de número 13, a partir do versículo de número 25. A palavra de Deus nos diz assim: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado perante os olhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grandes estaturas. Também ali vimos gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Somente até aqui. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por tua santa e gloriosa palavra, Pai. As Escrituras nos diz que a tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós queremos te pedir que o Senhor tenha total liberdade para clarear as nossas veredas através da tua palavra, nos dando uma direção em meio a toda esta crise de pandemia, Senhor. Que o Senhor venha trazer a revelação desta palavra através do teu Espírito Santo. Que o Senhor venha nos mostrar, Senhor, através das Escrituras, tudo que tem se colocado como inimigo das tuas promessas na nossa vida, Pai. Nós queremos que o Senhor venha trazer a revelação desta palavra, não por merecimento nosso, mas porque a tua palavra nos diz que se este povo
que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor ouviria dos céus e sararia a nossa terra. Nós nos prostramos aos teus pés e te pedimos que o Senhor venha sarar a nossa terra, sara a nossa casa, sara a nossa cidade, o nosso país, sara o mundo inteiro, Pai, através da tua palavra. É o que nós te pedimos e por fé nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Queridos, como eu já havia anunciado através dos banners e agora na abertura dessa transmissão, eu quero estar trazendo aos nossos corações uma mensagem da parte de Deus aos nossos corações, com o tema Os Inimigos da Promessa. Não seria falar muito o fato de eu dizer para você que todos nós temos uma promessa de Deus. Aliás, as Escrituras nos diz que eu e você, nós somos uma nação santa, uma raça eleita. E quando se fala de eleição, a gente imagina que alguém deu um voto de confiança. E esse voto de confiança que foi depositado em mim e em você, não foi um voto qualquer, não foi um eleitor qualquer, foi o próprio Deus que nos elegeu como raça eleita. Então nós temos uma promessa em nossas vidas, mas existem oposições, existem resistências para que esta promessa jamais se cumpra nas nossas vidas. O texto ao qual nós fizemos a leitura nesta noite nos mostra homens que foram enviados por Moisés para espiar a terra que Deus lhes havia prometido dar. Era uma promessa. E Moisés pega 10 homens e envia para que eles fossem analisar esta terra. E volto a lhes afirmar que Deus já havia prometido a eles. A promessa de Deus era que eles herdariam essa terra que manava leite e mel. Então eu quero nessa tarde, na viração do dia, falar com você a respeito desses inimigos que se colocam como resistência, tentando nos impedir de receber as promessas de Deus. O primeiro passo para nós vencermos o inimigo é conhecendo as estratégias que ele usa, conhecendo a ele, para que a gente possa enfrentá-lo. E o primeiro inimigo que
nós encontramos neste texto que se coloca como resistência para que eles fossem receber a promessa, é o medo. O primeiro inimigo que nos impede de receber a promessa de Deus é o medo. No versículo de número 33, nós temos uma característica muito forte que o medo faz em nós, que mostrou também que esses homens estavam com medo. Eles disseram assim: também viam ali gigantes. O medo às vezes nos deixa com esse sentimento de pequenez. Eles maximizaram os homens daquela terra. Eles até admiraram a terra, disseram: olha, a terra é boa, verdadeiramente mana leite, mana mel, mas tem gigante ali também. E o medo às vezes nos impede de tomar posse daquilo que Deus tem nos prometido. E nós precisamos ter esse entendimento que o Deus que nos prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir cada uma das suas promessas. Precisamos sim vencer o inimigo chamado medo. Precisamos sim vencer todas as resistências que se colocam tentando nos impedir de tomar posse das promessas que Deus fez para a nossa vida. O medo é um grande inimigo e ele precisa ser vencido. Para nós tomarmos posse da promessa é preciso nós vencermos o nosso medo. O que é que tem te provocado medo, meu irmão? O que é que tem te provocado medo, minha irmã? Ele precisa ser vencido. Nós precisamos voltar a enxergar quem está pelejando por nós. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele manda Gideão e pelejar contra os medianitas. E aí nós já conhecemos a história, eram 32 mil homens, e o Senhor disse: é muitos homens que estão contigo. E o primeiro requisito para que somente os preparados estivessem, o primeiro requisito para os que não podiam ir para a guerra era os tímidos e medrosos. O Senhor diz: olha, os tímidos, os medrosos, eles não conquistam. Se você quer ser um conquistador da promessa, vença o seu medo. Não estou aqui dizendo que ter medo é pecado, mas eu estou dizendo que o medo nos impede de tomar posse da promessa de Deus. A palavra também nos diz que Pedro, pescador experiente, e muita rara às vezes você vai encontrar um pescador que não saiba nadar. São raros os casos. A Bíblia nos diz que Pedro, ao ver Jesus,
pediu para que também pudesse ir até ele por sobre as águas, e Jesus falou: vem. A Bíblia nos diz que Pedro até começa a andar por sobre as águas, mas num dado momento Pedro sentiu medo por causa da força do vento. E o que aconteceu? O medo fez com que Pedro começasse a afundar, a se afogar. O medo às vezes faz isso conosco, nos faz afogar, nos enrolar em áreas que nós conhecemos muito bem. Às vezes você tem fé no Senhor, às vezes você confia, às vezes você até mesmo usa da palavra, usa de ferramentas, mas às vezes o medo faz com que a gente se embarace em terrenos conhecidos. Pedro conhecia o mar, Pedro sabia nadar, mas mesmo assim, quando o medo falou mais forte, ele começou a se submergir. Um detalhe que nós temos nesta lição também, nesse texto que nós lemos, está no versículo de número 32. Aqueles 10 espias, a Bíblia diz no versículo 32, que eles inflamaram. Meus irmãos, o medo, ele contagia. Às vezes uma pessoa com medo, ela consegue transmitir este medo para outras pessoas. Às vezes você está até firme, tranquilo, mas se chega alguém com medo e esse alguém começa a relatar os seus medos, você começa a ser contagiado também. Eu posso lhe dar um conselho? Não permita que o medo roube a sua promessa. Espante esse medo. Chame para você a confiança no Senhor Deus Todo-Poderoso. Lance para longe de você esse sentimento que aprisiona, esse sentimento que às vezes nos diminui, nos faz sentir fracos. Não deixe que o medo roube a promessa que Deus tem para a sua vida. E eu volto a ratificar. Todos nós temos uma promessa. E o que nos prometeu, Ele é fiel para cumprir com esta promessa. Então, o primeiro inimigo que tenta roubar a promessa de Deus nas nossas vidas é o medo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós começamos a enfrentar o medo logo nos primeiros dias, quando as pessoas dizem assim: olha, eu acho que tu não fez uma boa escolha. Ali já vem para nós o medo de que talvez a gente tenha feito uma escolha que não tenha sido certa. Ei, mas eu e você, nós já passamos deste nível. Hoje eu e você já sabemos quem é o nosso Deus. Na minha e na sua vida, não deve mais existir espaço para medo. É confiança no Senhor. Não é em nosso braço de carne, não é nas nossas experiências,
O que eu estou falando é que nós precisamos confiar no Deus Todo-Poderoso. E Ele nos ajudará a vencer o medo. O segundo inimigo, roubador da promessa, é a dúvida. A dúvida. A dúvida não é uma mera falta de fé. A dúvida é a desconfiança que Deus não é capaz de cumprir o que prometeu. Então nós não podemos deixar de forma alguma a dúvida entrar em nosso coração, em nossa mente. A dúvida é a desconfiança de que Deus não é capaz de cumprir o que nos prometeu. Guarde essa definição de dúvida, porque paradoxalmente a dúvida também é certeza. Certeza de quê? A dúvida é a certeza de que o alvo não será alcançado, de que a promessa não será cumprida. A pessoa, quando ela está duvidosa, ela desconfia da capacidade de Deus. A dúvida também, às vezes, coloca em nós a certeza de que aquilo que nós desejamos jamais possa acontecer. Quantas pessoas conversando às vezes conosco falam assim: ah, pastor, eu estou orando, eu orei, mas eu tinha certeza de que não daria certo. Isso é dúvida. Quando nós orarmos ao Senhor, nós temos que orar com convicção, com a certeza. A dúvida, ela não deve fazer parte do nosso dicionário. A dúvida, às vezes nós a tratamos como falta de fé, mas ela é muito mais do que isso. A dúvida é a desconfiança de alguém que é todo poderoso. Palavra de Deus no livro de Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 5, no capítulo 1, do versículo 5 ao 7, diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. O homem que duvida do Senhor, é a Bíblia que está falando, ele não recebe de Deus. Quando nós orarmos, nós temos que pedir com fé, em nada duvidando. A dúvida, ela é um dos inimigos que roubam a promessa de Deus. É o segundo inimigo que nós colocamos nessa lista, que não está por ordem de prioridades. Eu quero apenas pontuar, para que eu e você possamos pegar um aprendizado e tirar desta reflexão
tirar um aprendizado de toda essa pandemia que estamos vivendo e sairmos no outro lado e dizermos assim: eu aprendi uma lição no meio de tudo isso. Não deixe a dúvida roubar a tua promessa. Não duvide da capacidade de Deus. Não duvide. Ele vai fazer. Ele vai cumprir. Porque Ele é Deus. Primeiro inimigo é o medo. Primeiro inimigo que nós falamos é o medo. O segundo inimigo, a dúvida. E o interessante, o medo, ele gera dúvida. Um inimigo está colado no outro. Terceiro inimigo, mentalidade pequena. O povo aqui perderam a promessa porque a sua mentalidade estava pequena. Ora, eles viveram 400 anos no Egito, 400 anos vivendo na escravidão. E eles estavam acostumados não só a essa escravidão física, mas a alma deles já estavam escravizadas. Esses homens estavam se sentindo apequenados. Muitas vezes nós nos acostumamos com situações e andamos com esse mesmo sentimento de pequenez. Tem gente que chega até a dizer assim: ah, Deus me quer, é assim mesmo. A promessa que Ele fez não vai ser cumprida porque Ele gosta de mim, é assim, desse jeito, é vivendo essa vida medíocre. Vivendo de migalhas. Este povo do Egito, amados, podia até ter carne lá, mas no Egito tinha escravidão. Às vezes a gente se sente com a mente tão pequena que a gente começa a olhar lá para trás, aonde nós estávamos quando Deus nos resgatou. Às vezes a gente fala: ah, mas lá eu tinha isso, antigamente eu fazia isso, fazia aquilo. Meu irmão, no Egito tinha carne, mas tinha escravidão também. No Egito tinha fartura, mas tinha escravidão. Hoje você é liberto, não só da escravidão física, mas você também é liberto da escravidão da alma. Tem um dito no meio evangélico que crente é igual omelete. Quanto mais apanha, mais cresce. Não aceite isso na sua vida não, meu irmão. Você não foi feito para apanhar, não. Você não foi feito para ser escravo, não. Deus não te fez para sofrer. Deus te fez para ser vencedor, para ser conquistador. Não tem essa mente pequena dizendo: ah, Deus me quer assim, eu nasci para sofrer. Não aceite isso na sua vida. Não tenha esse sentimento de pequenez. Não. Pessoas com mente pequena
tem a mente pequena, faz porque vê os outros fazer. Você não foi chamado por Deus para ser influenciado, não. Você foi chamado para ser um influenciador, para enxergar algo muito maior. Porque é isso que Deus tem preparado para nós. A Bíblia nos diz que Deus tem para nos dar infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. É isso que Deus tem para nós. Primeiro inimigo que nós pontuamos, o medo. Segundo inimigo, a dúvida. Terceiro inimigo, mentalidade pequena. Presta atenção. O medo, ele nos coloca dúvida. E às vezes, por nós duvidarmos, nós nos sentimos pequenos e fracos. Mas para encerrar essa mensagem, e aqui eu poderia pontuar pelo menos uns 10 inimigos. Para encerrar essa mensagem, eu quero pontuar o quarto inimigo. Roubador da promessa. É a murmuração. A murmuração é o quarto inimigo que nós iremos pontuar nesta noite. A dúvida, meus queridos, a dúvida questiona a capacidade de Deus. A dúvida questiona a capacidade de Deus. E a murmuração? A murmuração, ela questiona o caráter de Deus. A murmuração questiona o caráter de Deus. Todas as vezes que nós questionamos o caráter de Deus, nós alongamos a nossa aprovação. Você entendeu o que eu falei? Todas as vezes que nós questionamos o caráter de Deus, nós alongamos a nossa aprovação. Todas as vezes, para ficar mais claro, todas as vezes que nós duvidamos de Deus, nós geramos um Ismael para a nossa vida. Todas as vezes que nós duvidamos de Deus, nós geramos um Ismael para a nossa vida. E todas as vezes que nós questionamos o caráter de Deus, nós alongamos o processo de sofrimento no deserto. A Bíblia nos diz aqui que esses espias, eles passaram 40 dias, era uma caminhada de 40 dias. Mas quando o povo esteve murmurando neste caminho, ao invés deles caminharem 40 dias, eles caminharam 40 anos. A murmuração alongou o tempo de sofrimento do povo no deserto. A murmuração fez com que a caminhada de 40 dias se tornasse 40 anos. Por quê? Por causa da murmuração do povo. Eu falei para você aqui que a murmuração é o questionamento do homem com relação ao caráter de Deus. O caráter de Deus é imutável, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Deus é imutável. Eu quero fazer com você um exercício bem prático.
para que você entenda que nós não podemos murmurar. Você já pensou em ser grato a Deus pelo que Ele te deu? Pelo que Ele já te deu? O exercício é o seguinte: reflita comigo, se Deus determinasse que amanhã você só iria acordar com aquilo que você lhe agradeceu hoje, como você acordaria amanhã? Você acordaria enxergando? Você agradeceu por ter a sua visão? Você acordaria falando? Você agradeceu pela tua fala, pelo seu tato, pelo alimento que você comeu, pelas vestes que você vestiu? Porque a murmuração nos cega. Às vezes nós não enxergamos o que Deus já tem feito. Faça esse exercício, reflita. Tem um hino da harpa cristã que diz assim: em vez de murmurar, canta. Canta o quê? Canta um hino de louvor a Deus. Para ficar melhor o exercício, você já pensou como que você ficaria? Parou para pensar como você ficaria se Deus te deixasse só com o que você tem murmurado e reclamado? Você tem reclamado de quê? E se Deus te permitisse ficar só com isso e tirasse todas as outras coisas que Ele já te deu, como você ficaria? A murmuração alonga o processo de sofrimento no meio do deserto. Você já pensou se por sua murmuração, ao invés de o seu processo demorar 1 ano, passar 40 anos? A murmuração alonga. Seja grato a Deus, e as promessas dele será cumprida na sua vida. Eu quero parar por esse quarto inimigo roubador da promessa. Numa outra oportunidade, nós iremos enumerar mais alguns desses inimigos. Mas hoje eu quero parar por aqui. As nossas lives, a nossa transmissão, nós temos um propósito de durar apenas 1 hora. E eu quero estar encerrando por aqui. Mas antes de encerrar, eu gostaria de convidar a você, que é membro da Igreja Batista Nacional de Água Branca, a continuar a sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Nós estamos fazendo essa transmissão por esses canais de redes sociais, mas o templo precisa ser mantido, a água, a luz ainda precisam ser pagos, aluguel de casa pastoral. Todas essas despesas nós precisamos honrar com os nossos compromissos. Então o canal procure a irmã Simone, a tesoureira da igreja, ou você que já tem as contas bancárias que nós disponibilizamos, transfira o seu dízimo, a sua oferta. E você que não é membro da igreja, mas quer abençoar esta obra para continuar levando o Evangelho, nos procure pelas redes sociais, que nós vamos estar lhe passando os números das contas também. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Agora eu quero orar por você, por sua família, para encerrarmos essa transmissão. Amado Deus, muito obrigado, ó Pai, por tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem sido bom para conosco. Mesmo sem nós merecermos, o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos por cada família que o Senhor tem guardado desta pandemia.
O Senhor tem conservado a saúde da nossa família e nós te agradecemos por isso, Pai. Nenhum dos nossos tem sido afetado e eu acredito que é por causa do teu cuidado, Pai. Porque esse vírus, ele é real e ele está crescendo de uma forma assustadora, Pai. Mas de nenhuma forma, nenhuma maneira nos faz acreditar de que ele limita o teu poder. O Senhor é infinitamente maior do que qualquer vírus. A nossa confiança está depositada em Ti, Senhor. É o Senhor que nos guarda. A Tua palavra nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Nós estamos depositando a nossa confiança em Ti. E que o Senhor continue guardando a cada um dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos, ó Pai, conterrâneos de município, Pai. Ah, meu Deus querido, cobre a nossa nação com Teu sangue, Pai. Livra o Brasil dessa pandemia. Meu Deus, que o Senhor venha cessar esses altos índices de óbito, ó Pai. Que o Senhor venha trazer paz para a nossa nação. É a nossa oração nesta noite e o nosso agradecimento a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus lhe abençoe. Um forte abraço e na quinta-feira eu te espero no mesmo horário. Amém. Beijo, que Deus te abençoe.